Aviso, este episódio contém 2 pedidos especiais aos leitores, ou melhor, aos ouvintes. Fica até ao fim para saber que pedidos são. Há quem diga que já temos podcasts a mais e enfim, talvez seja verdade e tenha alguma culpa nisso. Afinal, não só publico alguns episódios na Vida Secreta das Línguas, vou publicando de vez em quando, agora estou a tentar ser um pouco mais consistente, se quisermos, como também vêm aí as novas temporadas do Assim ao Assado, com o Sam the Kid, e dos Palavrões da Ciência, com a Cristina Soares. Isto quase que parece um vício, e sim, confesso, para mim é um vício. Mas enfim, se é para ser um vício, este não é dos piores, não me parece que faça mal a alguém, se as pessoas não quiserem, não ouvem, e na verdade este vício tem uma explicação. Este é um vício que já vem de longe. Eu tinha 6 anos quando tinha um pequeno programa de rádio que se chamava O Cantinho Cá da Malta. Era um programa de rádio com a minha mãe, na rádio local de Peniche, que na altura se chamava, salvo erro, Rádio Litoral. Hoje é 102 FM, ainda existe. Uma rádio muito diferente agora, mas nessa altura, isto, meados dos anos 80, eu tinha esse programa com a minha mãe e ficou daí esse bichinho de fazer rádio. Olha, neste caso, se já tenho um podcast para falar de línguas, aliás 2, e tenho outro para falar de ciência, queria também ter um canal para falar de livros, que é outro dos vícios que eu tenho. E assim criei este novo podcast sobre livros. Para dizer a verdade, eu não acho, isto é a minha opinião, que nós tenhamos um excesso de podcasts, pelo menos em Portugal. Sim, aparecem muitos todos os dias, mas enfim, isso é normal, as pessoas experimentam, tentam ver o que é que resulta, o que é que não resulta, mas as queixas de que temos um excesso de podcast vêm deste fenómeno que por vezes se vê também cá em Portugal. Parece que queremos à força saltar etapas e chegar ao ponto em que já nos podemos todos queixar do excesso sem ter passado pelo trabalho de criar esse excesso. Porque na verdade não faz mal nenhum criarmos mais podcasts em português, dar mais opções a quem quer ler, portanto, escrever em português, temos mais livros, mais jornais. Era bom que pudéssemos ter mais livros e mais jornais e também ouvir e ver na nossa língua. Isto só pode ser uma vantagem ter estas opções todas, mesmo que depois muito do que se faz não sirva para todos, ou que falhe. Enfim, é preciso falhar muito para depois termos também muita coisa de qualidade. É preciso muita coisa que não presta para termos alguma coisa de qualidade. Eu espero que este podcast seja minimamente de qualidade, espero que gostem, e por isso aqui vai esta tentativa de fazer um podcast sobre livros. E para começar neste episódio eu gostava de explicar um pouco qual é o interesse para mim enquanto ouvinte de podcasts. Já expliquei por que razão é que eu quero criar estes podcasts, hoje queria também explicar qual é que é o meu motivo para ouvir podcasts, que ouço, alguns, não muitos, alguns. Na verdade eu penso que as pessoas, quem gosta muito de podcasts, não ouve muitos, ouve alguns que lhe interessam, seja por causa do tema, seja por causa da pessoa que está a apresentar, enfim, não sei. Mas eu gosto de ouvir podcasts porque permitem também preencher alguns tempos onde não é possível estar, por exemplo, a ler um livro no sofá. Eu não me ponho a ouvir podcasts no sofá. Eu ouço no carro, ouço quando estou, por exemplo, a andar. Pode acontecer que ouça, se quiser mesmo ouvir aquele episódio em particular, pode ser que ouça no sofá, se calhar, ou na cama, mas em geral é naqueles momentos em que não posso fazer mais nada que não seja ouvir o podcast. E apetece-me ouvir, é uma forma de aproveitar também o tempo. Portanto, não proponho que ouça este podcast no sofá, não proponho que ouça este podcast na cama. Leia os livros, se calhar alguns dos livros que vamos falar aqui, mas, por exemplo, pode ouvir o podcast quando está a andar de bicicleta, quando está a correr, quando está a lavar a louça, quando quiser. Este é um podcast, como eu disse, sobre livros. Desta vez não vou ensinar nada sobre a língua, não quero discutir palavras, esses temas é provável que apareçam aqui e ali. Quero mesmo falar de livros, quero falar dos livros, daquilo que rodeia os livros, de como é viver com livros, como é andar atrás de livros, de onde é que os posso encontrar, como é encontrar um livro que não estava à espera, e de vez em quando até como é criar os livros, escrever livros e estar envolvido no processo de criação. Não é o tema do podcast, mas de vez em quando pode ser que fale sobre isso. Eu gostava que este podcast fosse regular, que aparecesse pelo menos 1-2 vezes por semana, vamos ver se consigo, e gostava que me acompanhassem nisso. É um projeto para desenvolver durante o verão e depois gostava muito de continuar por aí fora, se tudo correr bem. Tenho 2 missões para quem me está a ouvir.
provavelmente são pessoas que costumam ler, porque eu vou começar a divulgar este podcast por entre as pessoas que seguem a minha página. Tenho estas duas missões. Uma delas é, se gostar desta ideia, se gostar de ouvir mais sobre livros, gostava que assinasse este novo podcast. Por exemplo, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify. Se assinar no Spotify, tem até uma outra pequena missão. Há ali um sino que aparece ao lado do botão para assinar nos telemóveis. Carregue nesse sino, porque assim vai receber uma notificação sempre que o podcast sair. Por isso não fica apenas com o podcast disponível, tem também essa notificação. Portanto, carregue no sino, assine este podcast. Ele é gratuito, claro, e está ao seu dispor para ouvir. Espero que goste. Vá comentando também, diga o que gosta mais, o que gosta menos. Gostava muito de ouvir também essas reações. A segunda missão, portanto, esta era a primeira, a assinatura. A segunda missão, já agora, se não for pedir muito, é que partilhe este novo canal com as pessoas que conhece e que gostam de livros. Envie por e-mail, envie por mensagem, envie na rede social, porque eu gostava de ter este novo canal. Estou a passar por este processo de criar os episódios e gostava muito também de ter ouvintes do outro lado. Por isso, aqui fica esta segunda missão. Se a quiser aceitar, é como na Missão Impossível, embora esta não seja nada impossível, pegue neste podcast e partilhe por quem quiser. Ao longo dos vários episódios eu vou fazer perguntas, vou pedir opiniões. Quanto mais pessoas tivermos aqui, melhor. Espero que possa participar e que possa trazer mais pessoas para este novo canal. Como recompensa, como disse, vou tentar ser regular. Vou tentar ter, como disse, 2 episódios por semana. Tentar ter 2 episódios por semana, talvez mais. E em breve, quando as coisas já estiverem a rolar, hei de dizer, afinal, quantas pessoas é que costumam ouvir aqui o podcast, todos os episódios. Portanto, se tem curiosidade, fique desse lado, assine, ouça, e eu em breve revelarei qual é que foi o resultado destes meus pedidos, destas 2 missões. Pronto, este foi apenas o primeiro episódio para apresentar. Não vou falar de nenhum livro. Nos próximos episódios, sim, já teremos livros para conversar, livros para discutir. Para já foram apenas estas 2 missões. Muito obrigado por estar aí desse lado a ouvir. Não se esqueça, assine, carregue no sino, partilhe pelos amigos, quem gosta de livros, e até ao próximo episódio. Muito obrigado.